Foram 15 anos da minha vida. 15 anos dedicados à mesma empresa, ao mesmo prédio de vidro e aço, às mesmas rotinas e às mesmas pessoas que, com o tempo, tornaram-se rostos familiares, mas nunca verdadeiros amigos. 15 anos que, quando penso agora, parecem ter me consumido por dentro, deixando para trás apenas as cinzas do que um dia fui. Eu entrei cheio de sonhos, um jovem de 20 e poucos anos, acreditando piamente que o esforço seria recompensado, que a lealdade seria reconhecida. E talvez por muito tempo eu tenha confundido ser valorizado com ser explorado. A linha entre dedicação e autoanulação era tão tênue que eu mesmo não conseguia mais discernir onde uma terminava e outra começava. Comecei na base, um jovem disposto a provar seu valor em um mar de ternos caros e sorrisos calculistas. Eu trabalhava mais que todos, fazia questão de ser o primeiro a chegar e o último a sair. Enquanto meus colegas saíam pontualmente às 6, eu permanecia até às 8, 9, 10 da noite. As pessoas brincavam que eu morava lá, que tinha uma cama escondida em algum armário, e no fundo eu me orgulhava disso. Na minha ingenuidade, acreditei que aquela era a fórmula do sucesso. Achava que quanto mais eu me sacrificasse, mais perto estaria do reconhecimento que tanto esperava. Cada hora extra não remunerada era um investimento no meu futuro. Cada fim de semana perdido era um tributo necessário à carreira promissora que eu imaginava estar construindo. Aos poucos, fui crescendo, passei por cargos intermediários, menos assistente, analista sênior, coordenador, depois virei gestor da minha área. Quando olhava para trás, via uma trajetória de suor, renúncia e entrega. Eu havia me tornado uma peça essencial da engrenagem. O funcionário que sabia onde estavam todos os arquivos, que conhecia cada cliente pelo nome e que lembrava de cada detalhe de projetos passados, mas o tempo me ensinou uma verdade cruel. Ninguém é essencial em um lugar onde todos são substituíveis. E essa lição veio com o peso de um tijolo sobre o peito. Meu dia começava antes do sol nascer. Acordava com o despertador estridente às 5:30 da manhã. Tomava um café rápido e amargo, mal trocava 2 palavras com minha esposa e saía apressado, tentando driblar o trânsito caótico da cidade. Minha esposa, Carla, me olhava da porta, sempre com o mesmo semblante, uma mistura de orgulho e cansaço. Seus olhos, outrora cheios de luz, agora pareciam carregar a sombra da minha constante ausência. "Você ainda vai se acabar desse jeito", dizia, com uma voz que era mais uma prece do que uma reprimenda. E eu respondia com o mesmo sorriso cansado de sempre, beijando sua testa rapidamente. "É só mais um pouco, amor. Quando as coisas se estabilizarem, quando eu chegar a um cargo melhor, tudo vai valer a pena. Você vai ver", mas nunca estabilizava. Sempre havia mais um projeto urgente, mais um prazo apertado, mais uma meta impossível de alcançar. A escada corporativa era infinita, e cada degrau que eu subia revelava outros 10 pela frente. As crianças cresceram enquanto eu olhava para planilhas. Lucas, de 6 anos, aprendera a andar de bicicleta sem que eu estivesse lá para segurar o selim. Sofia, de 8, ganhara seu primeiro concurso de redação, e eu só soube uma semana depois. Eu perdi aniversários, jantares em família, finais de semana no parque e tantas pequenas coisas que hoje daria tudo para reviver. O cheiro dos cabelos deles ainda damp after o banho, o som das risadas durante as brincadeiras, a sensação de telos nos bra, os antes de dormir. Na época eu acreditava que estava fazendo o certo, que trabalhar duro, trazer um bom salário para casa, era o maior ato de amor que eu poderia oferecer à minha família. Mas o que eu não percebia era que, enquanto eu tentava garantir o futuro deles, eu estava ausente no presente. E o presente, uma vez perdido, é um tesouro que nunca mais se recupera. Tudo começou a mudar numa manhã de segunda-feira cinzenta. O tempo lá fora combinava perfeitamente com o clima dentro do escritório, pesado, carregado, sem cor. O administrador da empresa, o Sr. Henrique, me chamou para conversar. Seu assistente me entregou o recado com um tom de voz que, hoje percebo, carregava um misto de pena e alívio por não ser ele o convocado. Henrique sempre foi um homem frio, calculista, daqueles que falam pouco e enxergam pessoas como números em uma planilha de custos. Tinha os olhos claros e vazios, que pareciam incapazes de refletir qualquer emoção humana. Eu imaginava que seria uma reunião sobre novos projetos, talvez até sobre uma promoção. Afinal, eu tinha acabado de entregar um relatório complexo que havia salvado um contrato importante da empresa. Fiquei 3 noites consecutivas sem dormir para concluir aquilo, alimentando-me de café e ansiedade. Achei que finalmente teriam percebido meu valor, o momento em que todo o sacrifício faria sentido. Bati na porta de seu escritório envidraçado e ele respondeu seco, sem sequer levantar os olhos, entre Carlos. Ele não me convidou para sentar, mas eu me sentei mesmo assim, na cadeira de couro frio que ficava do outro lado de sua mesa imponente. Meu coração batia rápido, como se esperasse por uma notícia boa. As mãos suavam levemente. Henrique olhou alguns papéis sobre a mesa, menos nem sei se eram meus, e começou sem rodeios. Como quem lê um script preparado,
Precisamos conversar sobre seu desempenho e seu papel na empresa. Eu respirei fundo e tentei manter a calma. Puxei minha pasta, pronta para mostrar meus números. Claro, Henrique, estou à disposição. Tenho alguns números atualizados da equipe e ele me interrompeu com um gesto impaciente da mão, como se estivesse enxotando um inseto incômodo. Não é sobre números, Carlos. É sobre comportamento. Eu andei reparando que você tem questionado algumas decisões da diretoria e que anda um pouco cansado. Sua produtividade caiu 7% no último trimestre. Eu não sabia o que responder. Estava cansado, sim, mas não por falta de dedicação. Estava exausto de carregar nos ombros o peso de departamentos inteiros, de tapar furos com as próprias mãos, de ser o bombeiro de todos os incêndios alheios. Olha, eu só tenho tentado manter a equipe motivada. As metas estão cada vez mais difíceis de alcançar e a moral... Henrique voltou a interromper, sua voz plana e cortante como uma lâmina. Você está levando as coisas para o lado pessoal. Aqui é uma empresa, não uma família. Todos são pagos para fazer o que precisa ser feito. Se você não aguenta a pressão, talvez este cargo não seja mais adequado para você. As palavras me cortaram por dentro, profundamente. Família. Era exatamente assim que eu enxergava aquele lugar. Eu havia me dedicado como quem protege um lar, defendendo a empresa em reuniões, cobrindo falhas de colegas, trabalhando feriados. Acreditava que estávamos todos no mesmo barco. E ouvir dele que aquilo não era uma família foi como levar um soco no estômago. Senti um vazio repentino, como se o chão tivesse se abrido sob meus pés. Com todo respeito, Henrique, eu nunca recusei um trabalho, nunca perdi um prazo. Tô aqui há 15 anos, praticamente cresci dentro dessa empresa. Dei sangue por esse lugar. Acho que mereço um pouco mais de respeito. Ele me encarou por alguns segundos, seus olhos frios parecendo medir meu desespero, e respondeu, sem alterar o tom de voz, como se estivesse lendo os termos de um contrato. Respeito não paga contas, Carlos. Resultados pagam. Você faz o seu trabalho, nós pagamos por isso. É uma transação simples. Se quiser reconhecimento, procure em outro lugar. Aqui, ninguém é insubstituível. Fiquei em silêncio. As palavras ecoaram na minha mente como uma sentença. Cada sílaba um prego no caixão da minha carreira. Procure em outro lugar, você é substituível. Saí da sala com um nó na garganta tão grande que mal conseguia respirar. Caminhei pelo corredor interminável com as pernas tremendo, sentindo o peso dos olhos dos colegas sobre mim. Era como se de repente todos os 15 anos tivessem perdido o sentido, reduzidos a nada. Todas as noites em claro, todos os jantares de família perdidos, todos os depois eu brinco com você. Filho, tudo havia se desintegrado em segundos. Eu dei tanto de mim por aquele lugar. Meu suor, meu tempo, minha saúde, minha paz. E no fim, eu era só mais um número, uma linha descartável no balanço patrimonial. Naquela noite, cheguei em casa mais cedo, o sol ainda estava no céu, o que era tão incomum que pareceu errado. Carla se surpreendeu ao me ver na porta, as chaves ainda na mão. Aconteceu alguma coisa? Você está doente? Perguntou, seu rosto marcado por uma preocupação genuína que eu não via há tempos. Eu apenas balancei a cabeça, sem forças para falar, e sentei no sofá, em silêncio. A casa cheirava a limpeza e a bolo recém-assado, menos cheiros de vida que eu havia esquecido. Os meninos estavam brincando na sala com blocos de montar. Lucas, o mais novo, correu até mim, com um desenho na mão, seus olhos brilhando de orgulho. Olha, pai, fiz você na escola hoje. No papel, um bonequinho de palito com um enorme terno preto, uma pasta na mão e um rosto sério, sem boca, e acima da figura, letras tortas escritas com lápis de cor vermelha. Meu pai. Aquilo me desmontou por completo. Era assim que ele me via, menos um homem que trabalha, uma figura distante e séria, não um pai que está presente. Eu era um traje, uma pasta, não um sorriso ou um abraço. Fui para o quarto, fechei a porta e me sentei na cama. E então, veio o pranto. Chorei como não chorava desde criança. Chorei pelo tempo perdido, pelas noites ausentes, pelas manhãs silenciosas no carro. Chorei pelas vezes que ignorei os olhares cansados da minha esposa, pelos te vejo mais tarde que se tornaram dorme sem mim. Chorei pela mentira que contei a mim mesmo durante anos, dizendo que tudo era por amor à família, que o sacrifício era nobre. A verdade, dura e crua, é que eu estava fugindo deles, escondendo-me atrás de uma rotina massacrante que me fazia sentir importante, necessário, poderoso. O escritório era meu refúgio contra as complexidades da vida doméstica, contra a intimidade que exigia presença de verdade. Naquela noite, não dormi. Deitei ao lado de Carla, que respirava tranquilamente. E fiquei pensando na conversa com Henrique e em como a empresa havia me sugado, pouco a pouco, ano após ano. Lembrei-me dos colegas que foram desligados após décadas de serviço, dos burnouts não comentados dos corredores sussurrantes. Eles me fizeram acreditar que eu era essencial, mas tudo o que queriam era alguém que dissesse sim para tudo.
que calasse a consciência em troca de um bônus no fim do ano. Eu fui leal a um sistema que nunca foi leal a mim. Troquei dias reais por números em uma conta bancária, memórias por metas cumpridas. 2 dias depois, com uma clareza que parecia ter lavado minha alma, pedi demissão. Escrevi a carta à mão, sem rodeios, agradecendo formalmente pelas oportunidades, uma ironia que só eu entendia. Quando entreguei a carta na sala de Henrique, ele apenas levantou os olhos da tela do computador, leu rapidamente e disse, com uma frieza que ainda me surpreende: "Tá certo disso?" Olhei para ele, para a sala luxuosa, para o mundo que eu havia construído e que desabava, e respondi com uma tranquilidade que brotou de um lugar muito profundo: "Pela primeira vez na vida estou..." Ele deu de ombros, um movimento quase imperceptível, e voltou ao computador, digitando algo imediatamente. Nem um obrigado, nem um boa sorte, nem um... Foi um prazer. 15 anos da minha vida. E nenhum aperto de mão. Eu havia virado uma página e ele já estava lendo a seguinte. Saí do prédio pela última vez com uma mistura de alívio e medo. O alívio era imenso, libertador. O medo era gélido, menos medo do incerto, do futuro, de não saber como pagaríamos as contas no mês seguinte, do julgamento dos outros. Mas acima de tudo, o alívio reinava. Eu estava livre, fora daquela gaiola de vidro expectativas. Passei os dias seguintes verdadeiramente com minha família. Levei meus filhos para a escola e ouvi atentamente suas histórias sobre os amigos e as professoras. Preparei o café da manhã com Carla, rindo com ela sobre a minha desastrada tentativa de fazer panquecas. Liguei para meus irmãos, gente que eu não via havia meses, com quem a conversa sempre era adiada por causa do trabalho. A vida parecia nova, redescoberta. E ao mesmo tempo estranhamente simples. Não havia relatórios urgentes, nem e-mails para responder à meia-noite, nem reuniões de segunda-feira de manhã cedo. Pela primeira vez em muito tempo eu estava presente. Meu corpo e minha alma estavam no mesmo lugar. Com o tempo a poeira baixou e comecei a pensar em abrir meu próprio negócio. A ideia, sempre deixada de lado por falta de coragem e tempo, agora parecia uma possibilidade real, embora assustadora. Era um sonho antigo, alimentado em segredo durante anos de frustração corporativa. Usei parte das economias menos aquele dinheiro que eu juntava para um futuro distante e montei uma pequena empresa de consultoria, focada na área que eu realmente dominava. No começo foi difícil, muito mais do que eu imaginava. Houve noites em que pensei em desistir, em engolir o orgulho e voltar à segurança ilusória de um salário fixo. A incerteza era uma companheira constante, mas Carla, minha rocha, me lembrava suavemente do que eu havia dito quando saí da empresa. Naquela noite em que conversamos até o amanhecer, você disse que queria viver, não apenas sobreviver. Lembra? E eu lembrava. E aquelas palavras me davam forças para continuar. As coisas começaram devagar, quase imperceptivelmente. Um cliente aqui, uma indicação ali, mas eu me dedicava de corpo e alma menos. Só que agora com liberdade. A motivação era outra. Eu não estava mais tentando impressionar um chefe ou subir um degrau invisível. Eu podia parar no meio da tarde para buscar os filhos na escola e ouvir sobre seu dia no caminho de volta para casa. Podia almoçar com minha esposa sem olhar o relógio a cada 5 minutos. Podia visitar meus irmãos, ajudar meus pais e ver de verdade. O trabalho se integrou à vida. Não a dominou. Houve momentos em que o medo voltou, é claro. A incerteza financeira era um fantasma à mesa. A responsabilidade de ser dono do próprio destino pesava muito mais do que a de cumprir ordens. Mas algo fundamental dentro de mim havia mudado. Eu não trabalhava mais por obrigação, movido pelo medo da falha ou pela ânsia de reconhecimento externo. Eu trabalhava por propósito. Cada projeto era meu, cada vitória tinha meu nome, cada cliente satisfeito era uma conquista pessoal. Anos se passaram, o negócio, com cuidado e dedicação, cresceu. Não virou um império, mas tornou-se sólido, sustentável. Hoje, tenho uma equipe pequena, mas incrivelmente fiel e talentosa. Trato cada um deles com a dignidade que eu gostaria de ter recebido. Prego todos os dias algo que aprendi da pior maneira, a lição mais cara da minha vida. Nunca permita que o trabalho te faça esquecer por quem você está trabalhando. É o meu mantra, minha bússola. Minha esposa voltou a sorrir com aquele brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. A tensão permanente que habitava nosso lar se dissipou, substituída por uma paz tranquila e pela cumplicidade que quase perdemos. De vez em quando, lembro de Henrique e da empresa. A memória já não dói, nem carrega amargura. Sinto surpreendentemente uma ponta de gratidão, porque foi naquela conversa fria, naquele olhar indiferente que finalmente acordei. Foi o choque que precisava para quebrar a bolha em que vivia. Ele foi o mensageiro involuntário da minha libertação. Percebi, tardiamente, que não era a empresa que me usava menos. Era eu que me deixava ser usado. Eu que aceitei a troca desleal,
Eu que me tornei cúmplice da minha própria ausência. Hoje entendo que sucesso não é cargo, nem status, nem o tamanho do carro ou o código postal. Sucesso é poder sentar-se à mesa com quem você ama, olhar ao redor e saber, com uma certeza que vem das entranhas, que está exatamente onde deveria estar, que não há outro lugar no mundo onde você precisaria estar naquele momento. E no fim das contas, é isso que me faz feliz. Uma felicidade quieta, serena, que não precisa de holofotes. A empresa ficou no passado, junto com a versão de mim que acreditava que o reconhecimento vinha de fora, de um título ou de um aumento. A versão que confundia movimento com direção. Agora, o reconhecimento vem do espelho, de poder olhar para meu reflexo sem evitar os próprios olhos. E vem principalmente dos olhos da minha família, do abraço apertado do Lucas ao chegar da escola, do sorriso da Sofia quando estou concentrado, do toque da mão da Carla na minha nuca, dizendo sem palavras, estemos juntos. Porque depois de tudo, aprendi a lição mais dura e mais bonita de todas. Uma lição que não se ensina em MBAs nem em manuais de gestão. Uma verdade simples, mas que precisei perder 15 anos para compreender. Nada menos, absolutamente nada menos vale mais do que o tempo. O tempo de estar, de viver, de amar. O tempo, uma vez perdido, é para sempre. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, considere se inscrever no canal.